Olá você, chegando com mais uma edição das últimas do PB Desporto nesta terça-feira, quarta-feira, né? Aqui já início de madrugada em Portugal. Terça-feira é noite ainda, é no Brasil. Nessa edição a gente vai destacar o apoio, né? Maciço, o grande apoio das torcidas de Flamengo e Botafogo no embarque dessas equipes que ocorreu praticamente ali no mesmo horário, bem próximos, na tarde dessa terça-feira, no aeroporto Antônio Carlos Jobim, o Galeão, no Rio de Janeiro. A torcida do Flamengo, né, fez aquele já badalado e famoso Aeroflá. Segundo informações da polícia, cerca de 400 torcedores do Flamengo marcaram presença ali na região do aeroporto. É bom lembrar que os funcionários, né, do Galeão, por questão de precaução, mediante, a gente sabe muito bem, a rivalidade entre as torcidas, né, as tais organizadas de Flamengo e Botafogo, como ocorre também com Vasco, com Fluminense, enfim. A gente já sabe dessa história muito bem, no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas principais capitais do Brasil, as organizadas sempre, né, não apenas em dia de jogos, né, e nos dias de jogos, não no estádio em si, mas praticamente sempre ali as brigas fora, brigas não, uma verdadeira praça de guerra, como ocorreu recentemente no último Vasco e Flamengo, cenas para lá de violentas, de confrontos, até com armas, né, armas de fogo entre as torcidas organizadas de Flamengo e Botafogo e Vasco da Gama. Então, por precaução, devido ao horário bem próximo do embarque das delegações, tanto de Flamengo como do Botafogo, os funcionários, né, do Galeão preferiram fazer embarques em setores diferentes. O Flamengo embarcando na base aérea, o que dificultou o acesso dos torcedores do Flamengo, mas não impediu, né? Os torcedores do Flamengo, aliás, já ocorreu isso antes, em outras situações, em final do Libertadores, enfim, em outras em jogos importantes, né, do Flamengo, que a torcida fez o Aeroflá. O fato de embarcar pela base aérea não foi algo que impediu, né? Os torcedores chegaram lá com maior grau de dificuldade, marcaram presença, estiveram ali junto, né, do ônibus do Flamengo, do autocarro, como se diz cá em Portugal, inclusive um torcedor subindo com a bandeira de uma dessas organizadas, o famoso grito, né, do vamos virar Mengô, entre outros cânticos, e o Flamengo embarcando. Os jogadores não tiveram contato direto ali com os torcedores, né, até pela uma presença muito grande e também depois de um certo tempo, né, com o andamento do ônibus, já não poder ter mais, ficar tão próximo, mas a verdade é que o Flamengo encara o Peñarol nesse jogo, né, contou com esse apoio aí para apoiar. Houve uma chamada trégua, né, que a torcida mesmo mencionou isso, mediante aquela pressão toda, né, após a derrota para o Peñarol, por 1-0, o jogo da ida no Maracanã. Flamengo fazendo, talvez, na minha opinião, a pior partida, não só na Libertadores, mas em 2024, no futebol, um jogo totalmente pífio do Flamengo, totalmente longe, né, do que o Flamengo faz nos seus melhores jogos, mesmo com todas essas dificuldades que a gente cita sempre aqui no canal PB do Esporto, de 11 jogadores no total que sofreram lesões, 3 deles só retornam no próximo ano, no caso de Everton, Cebolinha, Matias Vinha e Pedro, mais recentemente, Luiz Araújo e o Michael, contratado, né, que estava a jogar, fez 2 jogos no lugar do Cebolinha, também lesionados. O último agora foi Luiz Araújo, também voltando só no mês de outubro. Ou seja, mesmo com toda essa situação, o Flamengo ainda conseguiu fazer 2 jogos de alto nível contra o Bahia pela Copa do Brasil, e depois, no jogo contra o Vasco, o Flamengo teve amplo domínio, mas cedeu um empate no final, esse jogo pelo Campeonato Brasileiro. E aí o Flamengo jogou com um time chamado C contra o Grêmio Porto-Alegrense, o jogo esse na Arena Grêmio, no último domingo. Jogou melhor até no primeiro tempo, no segundo tempo também teve uma superioridade, mas jogou melhor, mas perdeu. Ou seja, o Grêmio, que fez um jogo no nível mais abaixo, conseguiu a vitória, conseguiu
fazer os 3 gols no Flamengo, num dia que os garotos, né, do rubro-negro carioca tiveram uma boa atuação, apesar dessa derrota. Os jogadores do time titular, chamado titular, os que jogam com maior frequência, foram poupados, e agora, justamente para esse jogo que é, eu diria, considerado o jogo do ano do Flamengo, que é a pressão muito grande, o Flamengo, perdendo em casa, tem essa situação de ter que vencer pelo menos por 1 gol de diferença para levar para as penalidades máximas e decidir aí a sua vaga na próxima fase, ou fazer mais de 2 gols de diferença e assim conseguir de forma direta passar para a fase semifinal da competição. A novidade no Flamengo foi a inclusão, né, do Gabigol, o atacante Gabigol, na lista de jogadores que viajaram, né, no elenco que viajou para esse compromisso diante do Peñarol. Gabigol, que todo mundo sabe, não é de hoje, vem há quase 2 anos jogando futebol totalmente diferente do que ele já apresentou no Flamengo, 2019 sobretudo, mas também 2020, 2021, 2022 e até mesmo 2023, quando o Flamengo passou em branco, não ganhou nenhuma competição, nenhum campeonato. Ainda assim, né, ali já estava em queda, mas nesse ano, sobretudo, o Gabigol, nas oportunidades que teve, não correspondeu, mas ainda assim, pela sua experiência, o Tite conversou com o jogador, por ser um jogo decisivo, o Flamengo precisa de jogadores mais experientes também, e o Tite resolveu colocar o Gabigol e fica, a priori, à disposição no banco de reservas como opção para ser utilizado durante a partida. O Flamengo, é bom lembrar, há 29 anos não vence uma partida no Uruguai e vai tentar quebrar esse jejum de quase 30 anos, né, que não vence lá no Uruguai. Compromisso difícil do Flamengo, mas teve esse apoio aí da torcida que deu essa trégua para apoiar o Flamengo, motivar mais os jogadores nesse compromisso, nessa missão para lá de difícil. Já o Botafogo, né, com a delegação também embarcando ali próximo da do Flamengo, embarcou pelo Salão Nobre. Segundo a polícia, cerca de 150 torcedores do Botafogo marcando presença, apoiando com sinalizadores, fazendo uma festa também muito bonita, cantando, né, vários cânticos. E os jogadores do Botafogo, comandados ali pelo técnico português Arthur Jorge, desceram, né, foram ali, estavam ali no ônibus de acesso para o embarque, enfim, e eles foram, se aproximaram dos torcedores do Botafogo, né, quando iam entrar ali, né, para o Salão Nobre, foram lá, né, saudar e cantar, muitos cantando música também que os torcedores entoavam na hora, os gritos, enfim, de apoio. O Botafogo, que é bom lembrar, no jogo de ida, no Engenhão, o jogo da primeira mão, o jogo da ida, dominou a primeira etapa, criou cerca de 9, 10 chances, o domínio absoluto do Botafogo, mas que não foi convertido essas oportunidades em gol. Na segunda etapa, um jogo mais equilibrado, São Paulo chegou mesmo, durante 8 a 10 minutos, a estar melhor que o Botafogo, que logo depois retornou, né, voltou a ter essa superioridade, criando chances, mas enfim, a partida terminando em 0-0, um jogo totalmente em aberto para esse segundo confronto e decisivo pelas quartas de final da Libertadores da América. É bom lembrar que o vencedor desses 2 jogos, né, ou seja, poderemos ter um clássico carioca nessa semifinal, em uma das semifinais da Libertadores. Flamengo passando, conseguindo a proeza, né? Hoje considerado uma proeza, apesar do elenco do Flamengo considerado o melhor elenco do Brasil. Botafogo, na minha opinião, tem, sem dúvida alguma, dos 3 melhores. Eu diria até o segundo melhor que o do Palmeiras em qualidade técnica, apesar do Palmeiras ser uma equipe também altamente competitiva, de grandes jogadores e um técnico excelente, que é o português também, Abel Ferreira, com inúmeros títulos à frente da equipe paulista, mas o Botafogo, na minha opinião, nessa janela contratou muito bem, 60 milhões em contratações, sobretudo aí, né, o Alex Telles, o Vitinho, os 2 laterais, o Thiago Almada também fazendo, né, já mostrando todo o seu potencial, jogadores que foram contratados e estão correspondendo plenamente a uma equipe que já era forte
sob o comando, desde abril deste ano, do técnico português Arthur Jorge, ex-treinador aqui do Braga, né? Braga, cidade vizinha aqui, de Gandra, região norte de Portugal. E a verdade é que o Botafogo, não é à toa, vem liderando também o Campeonato Brasileiro, 3 pontos à frente do Palmeiras. O Botafogo tem 56 contra 53 do Palmeiras e 4 a mais que o Fortaleza, que é o terceiro colocado, com 52 pontos ganhos. É bom lembrar, o Flamengo tem 45, com essa derrota para o Grêmio, né? O time jogando com o chamado time C, 3-2. Um dia que o Flamengo jogou bem, de fato, mas o Grêmio venceu e o Flamengo, na minha opinião, já está praticamente fora de qualquer possibilidade de vir a disputar. O futebol tudo é possível. Mas são 11 pontos. O Flamengo tem um jogo a menos. É bom lembrar que esse jogo a menos é justamente contra o Internacional de Porto Alegre, que vem fazendo um campeonato de reação muito bom. Já é o 8º colocado, tem 41 pontos. Se vencer os 2 jogos em atraso, um deles nessa quarta-feira contra o Red Bull Bragantino, e o jogo com o Flamengo poderá chegar a 47 pontos ganhos, já ali, possivelmente no grupo da Libertadores, ou seja, o Internacional é um adversário difícil para o Flamengo, nessa tentativa ainda, nessa expectativa, esperança, né, torcendo também para, claro, que as equipes que estão à frente, Botafogo e Palmeiras, tropecem, e ele conseguiu, que seria, nesse momento, um verdadeiro milagre, o Flamengo conseguir reagir e chegar, encostar no Botafogo e pensar no título ainda, que eu considero uma missão para lá difícil, eu diria quase impossível. Então, a Libertadores, né, terá esses 2 jogos do Flamengo contra a equipe do Penharol, o jogo da volta. O Flamengo tem que vencer por 1 gol ou 2 para ir direto para a próxima fase. No empate ou a vitória do Penharol se classifica, elimina o Flamengo. E o Botafogo, um jogo totalmente aberto, 0-0. Teremos, com certeza, fortes emoções também no Morumbi, estádio do São Paulo. O Fluminense também, né, no outro duelo, um duelo brasileiro na Copa Libertadores, vai encarar o Atlético Mineiro, e o Flu tem a vantagem, né, com aquele gol do Lima, já no finalzinho, faltando 3 minutos para o tempo do jogo, dos 90 minutos, fez o gol de cabeça, Fluminense vencendo num jogo que foi totalmente diferente daquele que tivemos entre São Paulo e Botafogo, um jogo bem apático, mas o Fluminense consegue essa pequena vantagem, joga pelo empate no Mineirão, com lotação também esgotada, a torcida do Atlético vai dar aquele apoio para o time, um jogo complicado, mas a vantagem tricolor de jogar por empate, né, tem que ser considerada. São as equipes brasileiras nesses confrontos, né, da fase quartas de final da Copa Libertadores da América, e a gente vai voltar logo depois do jogo Corinthians e Fortaleza, Copa Sul-Americana, quando teremos aí a primeira equipe brasileira confirmada na próxima fase da Copa Sul-Americana. É bom lembrar que o Corinthians venceu por 2-0 o jogo lá em Fortaleza, o jogo da primeira mão, o jogo da ida, tem a vantagem de jogar por empate ou ainda perder por 1 gol. Já o Fortaleza tem que vencer pelo menos por 2 gols para levar para as penalidades máximas, ou uma vitória por 3 gols para passar direto à semifinal da Copa Sul-Americana. A gente vai voltar com mais uma edição das últimas do PB Desporto, falando mais dessa partida e outras informações, as últimas do mundo do futebol. Convidando você para se inscrever no nosso canal. Rapidinho, gente, vai lá, 0800 252, se inscreve, dá aquela moral para a gente. Canal PB Desporto com os seus vários programas. Né? Temos o PB Desporto com Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro. As 2 edições da Resenha da Bola, além de Antônio Manuel Góes no Rio, Fernando César em Curitiba, no Paraná, e Robson Lessa em Penedo, Alagoas, debatendo os principais assuntos também do mundo do futebol. E as edições curtas do PB Desporto e as últimas, além dos nossos shorts diários. Muita informação para vocês, sempre procurando trazer o melhor conteúdo. E aí, é claro, me pedindo a você aquela força, se inscrevendo no canal, compartilhando, né, nas suas redes sociais também. A todos um abraço e até mais tarde na nossa edição
mais uma das últimas do PB Desporto. Até lá.